adianta se preparar, criar bons arranjos, unir uma equipe de louvor, criar um clima de adoração, se o som da igreja ou o técnico de som não favorecem a ministração. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a qualidade do som na hora do louvor. Para mim, o técnico de som é uma das figuras mais chave e uma das pessoas a quem eu quero mais agradar. Eu vou te dizer por quê. O técnico de som, ele tem uma visão, quase sempre, uma visão técnica das coisas. Ele é uma pessoa que enxerga as coisas de modo prático. Então, via de regra, ele já está um pouco estressado quando ele chega para o ensaio ou para o culto. A gente tem que saber trabalhar o técnico de som e ganhar o coração dele para que ele ande em unidade com a nossa equipe de louvor. Ele não é o único que sofre estresse e ele não é o único que tem uma grande responsabilidade. O técnico de som precisa saber que a prioridade dele é servir a equipe de louvor. Em uma segunda instância, ele serve a igreja. Porque se ele não servir a equipe de louvor, ele não vai servir a igreja. Ele precisa saber, e isso é uma coisa que eu vejo em algumas igrejas, eu já vi, em lugares onde eu fui convidado para ministrar, em que o técnico de som era uma pessoa antipática, uma pessoa que não fazia nenhum esforço para nos agradar ou para fazer as coisas do jeito que a gente pedia. Especialmente quando nós somos convidados e nós chegamos na igreja e a gente pede que ele faça alguma coisa que ele não está acostumado, muitas vezes o técnico de som diz, mas é assim que a gente faz aqui na nossa igreja. Algumas vezes eu tive que engolir algumas coisas, não tínhamos tempo para ficar dialogando. Mas na maioria das vezes a gente conseguiu um bom resultado por causa de diálogo. Procurar saber qual é o nome do cara, tratar ele com respeito, ser sempre gentil, ser sempre educado. Uma coisa que ajuda no humor do técnico de som é a gente saber ficar em silêncio, cada um em silêncio esperando a hora de passar o seu microfone ou o seu instrumento. Porque aí é quase tentar o irmão a perder a paciência, porque ele está tentando passar a bateria, mas o guitarrista está fazendo os acordes, o pessoal está conversando perto do microfone e ele não consegue ter silêncio para ouvir aquilo que ele está fazendo. Então, de uma certa maneira, a nossa atitude pode favorecer também a nossa ética e a nossa educação, pode favorecer muito o humor e o trabalho do técnico de som. É claro que existem muitas igrejas em que o técnico de som é super gente boa, é amigo de todo mundo do louvor e às vezes é até um membro da equipe de louvor que está escalado naquela noite para ficar no som. Eu acho isso super legal, esse revezamento, essa troca de chapéus ou de funções, né? Porque ele sabe o que é necessário e ele vai fazer de tudo para servir a equipe de louvor. Por que eu disse que ele só vai servir a igreja se ele servir primeiro a equipe de louvor? Porque a equipe de louvor, ela está debaixo de uma determinada pressão. O tempo, a espiritualidade, a mensagem, a liderança de carregar, de levar a igreja naquela estrada de adoração e condições técnicas que precisam ser favoráveis. Retorno, capacidade de ouvir os outros instrumentos, e o nervosismo, que é típico muitas vezes quando as coisas não estão funcionando e às vezes não funcionam. Um cabo, uma caixa que está dando mau contato e a gente não escuta a própria voz, desafina, desentoa. Então, a gente como músico, nós precisamos ser servidos para que nós possamos fazer bem o nosso trabalho. É lógico que uma equipe de louvor em unidade com a técnica de som e com a liderança da igreja, porque é lógico que às vezes a gente deixa o som prontinho de um jeito que está super bacana e vem alguém da liderança, um diácono, um presbítero, um pastor que diz mas essa bateria está muito alta, mas esse instrumento está muito alto, não dá para baixar o som um pouquinho? Então tem sempre esses fatores que muitas vezes fogem do nosso controle. Então eu quero validar a pessoa do técnico de som. Eu quero abençoar os técnicos de som que estão vendo essa lição aí agora e dizer que vocês são homens de Deus, para não dizer talvez, quem sabe, algumas mulheres de Deus estão fazendo esse trabalho e nós precisamos de vocês para nos ajudarem nesse trabalho. Mas trabalhem em unidade conosco, sejam legais com a gente, nos ajudem a fazer um bom trabalho, porque nós queremos servir você que está ali, você está apertando botões, mas é a sua igreja e é o seu trabalho que está aparecendo. Pastores e líderes, eu quero dar uma palavra para vocês quando vocês forem construir ou reformar a sua igreja. Isso aconteceu comigo há uns 8 anos atrás, quando eu estive numa igreja no interior de São Paulo para dar um seminário sobre louvor e adoração. O pastor veio reclamar comigo, ele falou, sabe Beto, na hora que você falar sobre os instrumentos, fala um pouco sobre o baterista, porque o baterista ele é muito barulhento.
E eu fiquei com muita pena do baterista. Eu pensei, tem coisa aí, tem uma história que eu não conheço. Eu sou visitante, eu tô chegando, é muito fácil pegar a palavra do pastor e colocar na minha boca e assumir a responsabilidade por aquilo que eu vou dizer. E aí eu então entendi o que o pastor estava falando. Essa igreja era uma igreja histórica, naquela cidade pequena do interior, uma igreja inclusive muito bonita de arquitetura, um cartão postal, a igreja da praça central da cidade, era essa igreja evangélica, mas com um pé direito altíssimo, chão de cerâmica, muitos vidros ao redor e uma acústica horrorosa. Daí eu voltei pro pastor e falei, pastor, eu não posso falar desse baterista. E eu tocando com o baterista, e eu entendo o que o pastor quis dizer, porque por causa da acústica o baterista tocava normal, e quando ele tocava normal, o guitarrista não se escutava, então ele aumentava a guitarra, e quando ele aumentava a guitarra, o tecladista aumentava o teclado, e aí todo o instrumental aumentou o seu volume, e aí mesmo tendo o técnico de som lá na mesa, cada um queria se ouvir, e não se ouvia o vocal, e não era à toa que o vocal constantemente estava rouco, porque tentava cantar mais forte, porque não tinha o aumento do microfone. Então, tentando cantar mais forte, perde a voz. Isso é uma tragédia. Na hora de construir seu templo ou reformar o seu templo, eu quero sugerir você, pastor, você líder de igreja, chame alguém que entenda de acústica, de isolamento de som, que entenda de tratamento acústico no meio de uma construção. E mesmo que você tenha que pagar um pouco mais caro, vai valer a pena a longo prazo, a curto e longo prazo. Você vai ter vizinhos que não vão reclamar de você, você vai ter uma equipe de louvor satisfeita, um ministério que vai poder crescer e que vai poder fazer um trabalho bonito, porque num lugar onde a acústica não ajuda, não adianta fazer bem feito, não vai parecer que é bem feito. Então, utilize o serviço de consultoria de alguém que entende do assunto, leia na internet, procure informações que vão te dar aquilo que você precisa para ter uma igreja bem preparada, para ter também uma boa equipe de louvor. Aí sim, ensaiados, preparados espiritualmente, em sintonia com o técnico de som, todo mundo alegre, todo mundo contente, vamos fazer um som bonito que Deus merece. Para seminários com sua equipe de louvor, escreva para contato@betotavares.com. Para assistir outros vídeos tutoriais, visite betotavares.com.